Seguimos, então, com a nossa visão geral sobre políticas educacionais e sobre a estrutura e organização da educação básica. Estamos, então, na parte 2, porque na parte 1 nós elegemos 10 grandes ideias e já demos conta, retomamos 2 delas. Vamos lá, então. O objetivo, nessa segunda parte da visão geral, vai ser identificar a função do Estado de equalização das desigualdades sociais. Por equalização, entendo minimização, tudo isso. Reconhecer a estrutura e o funcionamento da educação brasileira e suas características de universalização da educação básica e democratização do nível superior de educação. Vejam que são 2 palavras diferentes, e a gente vai dar ênfase a essa questão. Relacionar a relevância do atual Fundeb para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, aquele aprovado lá em 2014, com uma lei, a 13005, e que deverá ter suas 20 metas cumpridas até 2024, tá bem? Bom, então, lá estão, só para a gente poder não perder de vista, as nossas 10 grandes ideias. As 2 primeiras eu coloquei em negrito, que é para vocês não esquecerem que nós já passamos por elas, e elas estão, penso eu, já suficientemente claras por agora. A gente já entende a relação entre texto e contexto, a gente já entende também muito claramente o quanto o Estado tem um papel importante e decisivo sobre a educação. E aí, dessas outras 8 grandes ideias, vejam que eu sublinhei a 6ª, sobre financiamento da educação básica. E por que eu teria feito isso? Por um motivo muito simples. Nós vivemos num sistema de relações capitalistas, e tudo é capitalizado, tudo acaba de alguma maneira monetizado, como a gente costuma dizer. Portanto, qualquer tipo de proposição de princípios precisa sempre ter respondido a pergunta, e quem vai pagar a conta? E como é que isso vai acontecer? Por isso, nós vamos dar uma ênfase muito especial no financiamento, e vocês vão notar que por aí a gente vai tratar de todas as outras grandes ideias, tá bom? Então, a gente tem 10 grandes ideias, a gente teria algumas, nessas 3, que nós escolhemos como para lá de importantes. Pois bem, localizando na linha do tempo onde e quando o financiamento da educação passa a contribuir para que o Estado brasileiro realmente promova as condições de igualdade, a gente percebe que, de fato, nem são condições de igualdade, elas são condições de equidade, uma vez que há uma desigualdade de condições para cada município. O financiamento da educação, portanto, deve configurar esse caráter federativo e colaborativo do modo de organização dos entes, União, Estados e o Distrito Federal, que é uma dessas unidades, e os municípios. Só para a gente poder lembrar bem, quando nós falamos de equidade, optamos falar por equidade, que é uma palavra que vem sendo cunhada, inclusive depois de 1988, para as nossas políticas públicas, a diferença está exatamente nesse sentido. Nós já tratamos disso, eu vou relembrá-los, Todas as vezes que eu tenho pessoas em condições desiguais e as trato numa condição de igualdade, ou seja, dou a elas as mesmas condições, quem já estava numa condição de privilégio vai ser mais privilegiado ainda. Quem estava numa condição desprestigiada, talvez caminhe um pouco, mas não alcance o suficiente. Portanto, as condições de equidade significa dar a cada um segundo as suas necessidades. Está muito próximo do conceito de justiça social, tá bem? O financiamento, então, da educação passa por esse processo. Só para a gente poder lembrar bem, você talvez viva num município privilegiado, ou porque tem uma usina, ou porque é produtor de algum tipo de serviço de turismo, ou porque tem uma grande fábrica, ou coisa parecida, e o seu município, então, apresenta uma arrecadação importante. Mas pode ser que do lado do seu município, as pessoas, inclusive, venham trabalhar no seu. Por quê? Porque ele não tem essa renda toda, ele não tem essa forma de desenvolvimento. Ora, é justo que as pessoas nesses municípios, as crianças, adolescentes e adultos, tenham esse acesso desigual e não tenham condições de equidade, é exatamente para corrigir isso que a gente vai perceber, porque está previsto na Constituição, vejam bem lá, nossa linha do tempo, em 1988, que a gente passa, então, a ter formas de financiamento que vão dar conta exatamente desse processo de desigualdade para tentar equilibrar, para tentar tornar menos desigual, ou seja, equalizar ao máximo possível essas diferenças. Vejam bem, essa linha do tempo vocês já têm clara, não é? Espero que vocês a usem e não tornem reta como está aqui, porque a gente tem altos e baixos nesses processos, mas ela começa lá em 1988, que é o nosso marco, tem 1996, a LDB, EN, Educação Nacional, 9394 de 96, e uma série de outras questões. Vejam que o financiamento está aqui, olha,
em 1996, com o próprio Fundef, e 2006, quando esse Fundef se torna Fundeb, né? E a gente precisa trocar, perceber a dimensão, né, desse processo agora. Então, em 2006, quando deixa de ser Fundef e passa a ser o Fundeb. Pois bem, por que a gente prioriza essa grande ideia? Porque trata do financiamento da educação básica, daí o B. Porque há um conceito de qualidade da educação básica associado a esse financiamento, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Porque há metas do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, a serem cumpridas a partir, inclusive, da ideia desse financiamento, que vem para poder financiar o cumprimento de princípios, tá bem? Não é um financiamento por si só, notem bem, ele está atrelado ao cumprimento dos princípios constitucionais que foram ratificados na LDB. Onde tudo começou? Dessa questão toda nossa do financiamento para poder fazer valer e cumprir os princípios. Lá numa emenda constitucional número 14 de 1996, que modificou a abrangência do direito público, pois previu que o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Opa, quando a gente fala sobre não teve acesso na idade própria, a gente já se lembra. Eu estou falando daquele grupo de pessoas que foi trabalhar, o que a escola não parecia estar para eles, né? O que, de fato, uma organização que não favorece, você se sente excluído desse lugar. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de educação de jovens e adultos, que algumas pessoas chamavam antigamente de supletivo. Então, até quem não teve acesso na idade própria, regular, como a gente chama, não é? Pode ter acesso agora, e está previsto, então, aqui, nesse artigo 208, e que foi ratificado nessa emenda constitucional, né? Ratificado e ampliado. Tal mudança foi coerente com a criação do novo mecanismo de financiamento, que é um fundo, né, via contábil, que teve como prioridade o ensino fundamental regular e o acesso privilegiado aos recursos do fundo. Essa história toda de fundo contábil, para a gente poder não esquecer, é aquele fundo que é contabilizado. Contabilizado significa que foi registrado. Então, vocês se lembram muito claramente, né? Agora, nas eleições para prefeitos, vocês viram todas essas questões. Tem dois grandes impostos, por exemplo, que o município recolhe, e a Briga e alguns prefeitos fizeram disso uma plataforma. Eu vou diminuir, por exemplo, o valor do IPTU. Ele pode fazer isso, porque esse é um imposto contábil, ou seja, esse entra um recurso, né, que é contabilizado, que é registrado. Então, é em cima desses registros, então, que é montado todo esse fundo, tá bem? Agora, vejam que interessante, né, tocando nesse assunto. Quando o prefeito diz que vai diminuir o IPTU, significa que ele vai diminuir a sua arrecadação. Diminuindo a sua arrecadação, certamente ele terá menos, né, que contribuir para algumas áreas, como saúde, educação e por aí vai, tá bem? Então, só para a gente poder pensar um pouquinho, tem mais polêmicas sobre essa questão. Como é que isso acontece? No modelo federalismo, né, de federalismo nacional brasileiro, a gente tem um tipo cooperativo. Co significa ao lado, né? Operativo de operar. Esses entes federados, União, os municípios, né, que são 26 e o Distrito Federal, então 27 unidades da federação, e os 5.570 municípios, eles trabalham em conjunto para poder garantir o dever do Estado para com o ensino, que é prover a educação básica. Também no seu município você lembra disso. Para que todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, idade, lugar que nasceu, credo religioso, não importa, tenham acesso. Talvez você se lembre, no seu município tem uma escola que vocês chamam do município, da prefeitura, e outra do estado. É esse nível de cooperação e de colaboração que a gente trata no federalismo educacional brasileiro. Ele implica uma divisão de responsabilidades, claro. Por exemplo, o município ele garante educação infantil, lá desde a creche, passando pela pré-escola, né, e o ensino fundamental, principalmente os anos iniciais do fundamental, aquela fase importantíssima, maravilhosa, né, de fundamentação da escrita e da leitura pelo qual todos passamos. Os Estados-membros, né, eles asseguram, então, o ensino médio e o final do fundamental em tese. A União garante, então, que esse sistema federal de ensino e dos territórios, né, e financia as instituições de ensino públicas federais para exercer essa função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade. Nada do que vocês já conheçam, né, está acrescentado aqui. Então, tem equalização de oportunidades e esse padrão mínimo de ensino.
Esses estados, né, 26, ou se a gente colocar o Distrito Federal, 27 unidades da federação e os 5.570 municípios, eles são responsáveis pela educação básica. Mas de que educação básica a gente está falando? O que seria isso, né? Aí tem aquele texto do Cury, que nós usamos por 2 ou 3 semanas, tamanha importância daquele texto, né? Considere, então, o professor Jamil Cury, né, como um mínimo imprescindível para a constituição do ser humano, para a formação do cidadão e para o desenvolvimento das habilidades mínimas necessárias para a entrada do profissional no mundo do trabalho. Vejam que é quase uma trilogia. Eu formo uma pessoa, eu tenho um cidadão e também tenho alguém habilitado para ingressar no mundo do trabalho. Afinal, nós nos lembramos muito bem, no sistema de relações capitalistas, a gente vai trocar trabalho por um salário, né? A gente chama isso de emprego também, e eu tenho determinadas habilidades, determinadas características que têm que ser desenvolvidas, e não é pela família, não é pela igreja, não é pelos meios de comunicação, é pela escola, né, nesse processo todo. A educação básica, se a gente pudesse ver, vocês já conhecem muito bem esse organograma, ele está nessa primeira parte, vejam como ele amplia o conceito, né? Educação básica começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e chega até o ensino médio. Tudo isso é o nível da educação básica, esse mínimo imprescindível para eu ser uma pessoa, me tornar um cidadão e também estar preparado para ingresso no mundo do trabalho. A educação básica, então, passa a ser o foco de uma série de programas de financiamento, claro, porque se amplia, então eu tenho também que diversificar esses programas todos. E, então, para garantir essa igualdade de condições, como um princípio constitucional, a gente já conheceu esses programas, né, em linhas gerais lá. Então, a partir do FNDE, que é esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vejam bem que a gente tem programa de dinheiro direto na escola, então cada um desses programas, vejam da alimentação escolar, vejam da biblioteca, vejam do transporte escolar, né? Se vocês notarem bem, a partir de agora, todo ônibus escolar do seu município, assim que eles voltarem a circular, você vai encontrar lá FNDE, tá bom? Essa marquinha atrás você vai se lembrar, faz parte desse conjunto todo de verbas para poder financiar a educação básica. Afinal, o artigo 205, naquele capítulo da educação, não é, da Constituição, diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mais recentemente, de um tempo para cá, quase que de 10 anos para cá, a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Incentivada com a colaboração da sociedade. Então, por exemplo, você tem um grande jogador, suponhamos, de futebol, que se dedica a alguma questão na escola, desenvolve algum projeto e tal, ao lado, laborar, né, trabalhar ao lado para cumprir esse processo. A relevância, então, da construção de uma educação básica com qualidade resulta ainda na compreensão de que, olha, esses percentuais de 25% das arrecadações, né, dos estados, dos municípios para a educação, passa, então, pelos programas de financiamento até chegar ao Fundef, né, que até 2006, né, só para a gente poder lembrar bem, e sua transformação no Fundeb, né, quando a gente amplia não só para o ensino fundamental, não só para aqueles, hoje, 9 anos, né, mas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também educação de jovens e adultos, vocês se lembram disso. Há também questões ligadas à educação especial, mas elas acabaram um tanto quanto mais federalizadas, mas a modalidade, então, entraria também nessa questão. O Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, portanto, uma versão anterior, né, do Fundeb, ele apresentou como diagnóstico a grave desigualdade de arrecadação dos recursos próprios pelos estados, membros e municípios. Acabamos de falar agora há pouco, né? O município é muito rico, o outro muito pobre, quer dizer, essa desigualdade não é correta e não viabilizaria cumprir os princípios de igualdade de condições. Portanto, há uma assimetria, uma desigualdade, né, dos valores anuais por aluno entre os membros da federação. Outro fator a ser considerado para a criação do Fundef, à época, lá, pela emenda constitucional em 1996, foram as pressões dos organismos multilaterais por melhoria da cobertura e a gente chama de binômio, né? Repetência e evasão no ensino fundamental. Como a gente está falando de contextos, o nosso contexto, muitas vezes, ele não é só nacional, ele pode ser internacional, e nós estávamos a gente poderia colocar assim, mal vistos pelo mundo afora, porque a gente não tinha resolvido questões como esse, né, o binômio repetência e evasão, o aluno repetia 2, 3, 4 vezes, e aí abandonava a escola.
e tudo isso tinha a ver com condições da estrutura da escola que não eram favoráveis, né? Entre outros fatores sempre, tá bem? Para poder tornar o Fundeb, que é esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, notem bem que esses recursos federais eles passam a abranger toda a educação básica, educandos da educação infantil, creches e pré-escola, o ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos. Um compromisso da União com a educação básica, que se estenderia até 2020, segundo a legislação vigente. Bom, e o que aconteceu, né? De onde saem esses recursos? Porque nesse 2020 a gente teve esse processo, então, de uma revisão e uma aprovação, né, de um novo Fundeb. Então, nós não cessamos esse recurso, pelo contrário, né? Hoje, 90% dos recursos do Fundeb são de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal. Portanto, 90%, quase a totalidade. Os outros 10% são do governo federal, considerado injusto, porque estados e municípios, uma vez que, de modo geral, eles têm poucos impostos se comparados ao da União, tá bom? E vocês podem fazer um levantamento, depois com um pouquinho mais de calma, vocês vão perceber quantos impostos são coletados pelo município, quantos pelos estados e quantos pela União. Tem uma relação bastante assimétrica e até injusta nesse processo. E aí essa União só contribuía, né, com 10%. Isso, então, é alterado a partir de agora. E aí, de que forma podem ser gastos esses recursos todos? No formato atual, 60% são destinados ao salário dos professores, dos docentes. Por isso que eu fiz questão de ler com vocês 2 vezes. Tanto o Fundef como o Fundeb trazem como subtítulo a valorização do magistério, tá bem? Pela proposta atual, né, que é essa proposta que está aprovada e vai ser regulamentada, essa fatia, então, seria ampliada para 70%, incluindo, inclusive, o pagamento dos profissionais da educação e não apenas dos professores. Vamos falar disso. Ora, nós sabemos que a sala de aula, para poder acontecer, ela precisa ter tido um funcionário que veio, limpou, deixou tudo certinho. Para que a merenda escolar ocorra, eu tenho pessoas que preparam com todo cuidado, todo zelo e toda a informação sobre valores nutricionais, tudo isso. A portaria, o processo de chegada na escola, a secretaria, esses todos são profissionais da educação e passam, então, a ser valorizados também nessa condição. Atualmente, o pagamento de profissionais ativos, né, já consome cerca de 80% do fundo em estados e municípios, para vocês perceberem a importância, né? Ele não pode ser usado. Onde é que ele não pode ser usado? Vamos ver. Para poder pagar merenda, porque vocês se lembram lá que tem um programa específico, né, para essa questão. Remunerar os profissionais da educação, por exemplo, que estejam em desvio de função. Suponha que você tem um colega ou uma colega que, com a nova prefeitura, vai trabalhar no gabinete. Então, ele já não é mais professor, então ele já não pode mais ser remunerado por esse fundo. A garantia para adquirir financiamento de projetos que não sejam de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Vejam que esse é o nosso foco. Mas de que qualidade a gente está falando? Qualidade para cada um de nós tem um conceito, né? Então, é muito polissêmico, há uma polissemia nesse processo todo. Então, para a gente poder objetivar tudo isso, a gente vai dizer que poli, todo mundo lembra bem, né? Significa muito. Semio tem semântica, de sentido. Então, a gente vai, então, se orientar pelo cumprimento da própria Constituição Cidadã, que trata da diversidade, da pluralidade com a qual essa educação deve ser implementada. Então, qualidade para a gente passa por isso. Quanto mais pessoas de diversas condições estiverem envolvidas, quanto mais plural for a minha escola, a minha prática, certamente eu tenho mais qualidade. E quem mede isso? Porque a gente precisa medir, né? Tudo que existe precisa ser medido para a gente poder objetivar. Não posso ficar só na minha percepção, na minha subjetividade avaliando. Então, tem o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é outro índice muito importante. Vocês podem depois olhar, até tem um observatório lá, você pode olhar a escola onde você estudou no ensino médio, conhecer qual é o IDEB da escola também, vale bastante a pena. Ele é construído a cada 2 anos, tem um processo importante que vale a pena aprofundar. Bom, para olhar para a 10ª ideia, eu chego então na educação superior. Por quê? Porque ele é o segundo nível da educação básica. Então, eu tenho educação básica, segundo nível da estrutura da educação brasileira. Eu tenho educação básica e educação superior. Apresenta uma relação direta com a formação de professores de educação básica. Diferentemente da educação básica, o nível superior de educação, na meta 12 do PNE, do Plano Nacional de Educação, trata de democratização do acesso. Qual é a grande diferença? Quando eu digo que a educação básica tem que ser universal, universal significa para todos. Quando eu digo que a educação superior tem que ser democratizada, significa que eu posso escolher
ir ou não para a educação superior, mas escolhendo ir, eu tenho que ter as condições para poder acessar e aceder, como vocês estão fazendo agora, né? Alguns pela segunda vez, alguns pela primeira, não importa. O importante é que vocês tiveram esse desejo de acessar a educação superior, de fazer um curso superior, e aqui estão e tiveram condições para isso, ainda que fosse, né, na modalidade à distância, EAD. Muito bem, as finalidades da educação superior, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, estão no artigo 43, e elas se diferenciam bem, vejam o que eu sublinhei, para a gente poder não perder de vista. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. A gente tem um repertório ampliado, a gente pensa de modo científico, né, faz perguntas, elabora hipóteses, pesquisa, e a gente reflete o tempo todo sobre tudo isso que a gente vai conhecendo. E será desse modo, né, que eu desejo que vocês tenham aprendido algo sobre nossa política educacional nesse curto período de tempo. Não deixem de seguir os seus estudos, afinal, eu queria presenteá-los com um trechinho dessa obra, Educação na Cidade, do Paulo Freire, que diz que, olha, ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente vai se tornando, a gente se faz educador, a gente se forma, né, permanentemente na prática e na reflexão sobre essa prática. Bons estudos, muito agradecida e que vocês sigam bem. Muito obrigada.